Olá, pessoal. Sou a Mariana, do time de marketing aqui da MITS. Sou uma mulher branca, cabelos pretos, estou com um headset, fone de ouvido aqui e uma cadeira preta atrás de mim. Esse vai ser o primeiro de vários vídeos que a gente vai gravar aqui. A intenção é a gente trazer pessoas aqui da MITS para comentar assuntos que a gente entende aí como assuntos relevantes e trazer mais informações para vocês. Para esse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre saúde mental e produtividade, e para isso a gente trouxe a nossa head de Pessoas e Cultura, a Beatriz Mila, que vai poder contar um pouco mais sobre esse assunto, trazer mais informação para a gente. Então, Bia, eu acho que só para a gente começar assim, um pouco o assunto, acho que é interessante a gente falar assim, da sua atuação, da sua experiência aí no RH, o que você viu no mercado, qual que é a sua trajetória. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, qual que é a sua trajetória aí nesses anos. Legal, Mari. Bom, começar, eu sou a Beatriz, sou head de Pessoas e Cultura aqui na MITS. Sou uma mulher branca, de cabelos compridos, castanhos, estou com uma blusinha preta, só mostrando do ombro para cima. Eu trabalho na área de pessoas há 13 anos, comecei a minha trajetória com a área de tecnologia, focada em recrutamento e seleção. Foi onde eu fiquei a maior parte do tempo, foi minha escola, digamos assim. E daí por diante eu sempre trabalhei em startups e a maioria com foco na área de tecnologia, né? Desde 2018 foi quando eu comecei a migrar, sair um pouco de recrutamento e seleção e focar um pouco mais em clima, cultura e na parte que a gente diz mais generalista, né? E aí, há 3 anos foi quando eu comecei a assumir posições mais gerenciais, então como head de Pessoas e Cultura, numa empresa anterior e agora aqui na MITS, ambas com o mesmo desafio, startup, estruturar a área, começar uma área de pessoas, então foram desafios bem bacanas e sempre voltados a esse mesmo perfil, esse mesmo segmento de startup que eu gosto bastante. Muito legal, Bia, você tem bastante experiência aí, né? Bem interessante a gente saber um pouquinho por onde você passou aí. E para começar o assunto, né? Hoje nosso tema é saúde mental, produtividade. Eu queria, assim, trazer um pouco do contexto, né? De como que essa questão de saúde mental passou a se tornar muito mais relevante ao longo desses últimos anos, né? Eu acho que antes a gente não tinha isso tão divulgado, tão amplamente falado na mídia. E depois, né, ali de um tempo para cá, a gente começa a ouvir muito sobre esse assunto, isso ser pauta, tanto de jornal e de pessoas falando nas redes sociais também sobre isso, né? E eu queria trazer aqui, né, um ponto, né, que foi a pandemia. Eu acho que ali em 2020 isso trouxe um boom gigante de pessoas sofrendo com ansiedade, com depressão também, né? Acho que principalmente por conta ali do momento que a gente estava vivendo, pessoas passaram a trabalhar home office, além de estar esse caos ali no mundo, né? Teve essa outra questão que impactou também na rotina ali dessas pessoas, né? E aí, para isso, né, eu queria trazer aqui um relatório de saúde, bem-estar e produtividade no ambiente de trabalho, que foi feito pela Rand Organization, e esse relatório, né, procurou identificar ali quais são os fatores que determinam a produtividade no local de trabalho, e um deles é a saúde mental, né? Então queria que você comentasse um pouco, né, trazendo um pouco desse contexto que eu falei também, de como que a saúde mental ela é importante, né, tanto para a produtividade, mas também pegando ali um pouco dessa questão de doenças mentais, né, como que essas coisas ali se relacionam, né? Quando a gente não tá bem, a gente não consegue produzir nada, a gente não consegue fazer nenhuma tarefa de forma, digamos, excepcional. A gente não consegue estar completo e íntegro naquilo. Seja um problema pessoal, um problema profissional, seja uma deficiência física, algo emocional, algo mental. Em qualquer aspecto que nós não estejamos bem, isso vai afetar a nossa produtividade. Isso vai fazer com que a gente perca tanto foco e concentração, e isso vai acarretar, às vezes, processos com mais erros, né? A gente fica mais suscetíveis a erros nesses casos, e a gente não consegue se dedicar, a gente não consegue dar o nosso melhor, a gente não consegue produzir da mesma forma, a nossa cabeça geralmente fica muito cheia de pensamentos. E com isso, como é que eu me concentro em algo quando eu tô com um turbilhão de pensamentos na cabeça, quando tem, às vezes, uma crise de ansiedade, por exemplo, a pessoa pode ficar paralisada, ela não consegue fazer nada, ou então, quando a pessoa tem depressão, às vezes ela não consegue sair da cama, né? Então, com certeza, afeta a nossa produtividade e a gente tem que estar muito atento a isso no ambiente de trabalho, porque antes tinha aquele clichê, e que a gente acreditou durante muito tempo, que entrou na empresa, os problemas ficam da porta para fora. Isso é impossível.
né? Nós somos uma pessoa única, um ser indivisível. Então, a gente traz todos os nossos problemas para onde a gente vai. Então, com certeza, afeta a nossa produtividade no dia a dia. E aí, Bia, pegando um gancho nisso que você falou, né, eu queria que você focasse um pouco mais nessa parte de como que a saúde mental ela impacta na produtividade, né? Então, tipo, aqui a gente tem um dado, né, que eu trouxe aqui de um relatório também, que 70% dos profissionais brasileiros dizem estar com cargas de trabalhos mais altas, né? Então, a gente entende que a saúde mental ela está entre os principais motivos de pedido de desligamento também, né? A gente vê muito isso em rede social, a gente vê ali no LinkedIn vários depoimentos de gente que falou, olha, eu estava muito bem nessa empresa, ganhava bem, estava numa posição alta, mas realmente, pesando pela minha saúde mental, eu resolvi sair dessa empresa, porque realmente a minha saúde está em primeiro lugar, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Hoje a gente tem o burnout como uma doença real, né? Ele foi reconhecido como uma doença do trabalho, que antes a gente não tinha um nome, mas já acontecia, né? A pessoa chegava num pico de estresse muito grande, ia parar no hospital, e aí falava, não, é problema do coração, a pessoa tem pressão alta, e na verdade não. Ela teve uma crise, ela teve um burnout, né? E as pessoas não tinham essa noção, elas não tinham essa percepção de si próprias. Quanto mais a empresa tem uma percepção sobre elas, né? Então, era muito mais difícil de identificar. Hoje a gente já consegue acompanhar muito mais, hoje a gente tem olhos um pouco mais atentos para isso, pessoas trabalhando em prol desse tema, né? Da saúde mental dos colaboradores, do bem-estar e tudo mais. Quando a pessoa ela não está bem, ela não consegue ter controle das próprias emoções, ela não consegue lidar bem com o time, ela não vai lidar bem com uma frustração. Então, qualquer não que ela receber pode acabar com o dia dela. Ou ela se sentir muito insegura, porque ela está tão instável emocionalmente, que às vezes para pedir uma aprovação, ou para fazer uma criação de um texto, um projeto, uma entrega, ela vai travar, porque ela vai achar que ela não é capaz daquilo, porque ela está instável. Né? Então, tudo isso acarreta, tudo isso vai gerar um desgaste ali no dia a dia dela. E aí, acho que a cultura da empresa entra muito nessa questão, né? Então, tipo, como que, quais são os valores ali, como que a gente pode, dentro ali da cultura da empresa, abraçar, né, essa questão que às vezes a pessoa vai ter um problema e que ela vai ser acolhida, como que a gente pode, né, assim, pensando na cultura da empresa, ajudar mesmo essa pessoa, né? Para mim, tudo começa na liderança. A liderança tem que ser muito parceira, a liderança tem que estar atenta, tem que ser muito humana. Né? A palavra humanizada, ela apareceu muito no meio corporativo de uns anos para cá, porque a gente tem que entender que nós lidamos com pessoas o tempo todo. Seja o nosso par, o nosso liderado, o nosso líder ou o nosso cliente, são todos pessoas. Né? Então, a gente tem que estar atento que as pessoas têm necessidades, assim como nós, tem emoções, tem inseguranças, tem traumas e tudo mais. Então, a gente tem que estar ali acompanhando isso. Uma coisa que eu sempre trago é, por exemplo, hoje no trabalho remoto, a gente não tem aquele... nós somos 100% remoto, então a gente não tem o encontrar no corredor, aquela pessoa tá com uma carinha hoje, acho que ela tá triste. A gente não tem isso no dia a dia. Então, o que a gente pede para os nossos líderes aqui é, vai fazer o one-on-one? Pergunta como que aquela pessoa tá. Ela, pessoa, como é que tá na sua casa, como é que está a sua família. Cara, você tá bem, você tá precisando de alguma coisa, tem algo hoje que tá te incomodando, tem algo que a gente pode melhorar. Ou então eu tô sentindo que a pessoa tá faltando bastante, ela sempre me reclama que tem uma crise de enxaqueca, ou então que ela tá passando mal e tudo mais. O porquê? De onde vem isso? Como é que eu posso acompanhar isso, né? E a cultura de a gente ter, por exemplo, o trabalho remoto traz isso para algumas pessoas, né? Aí eu me sinto isolado, eu sinto que eu não consigo ter conexão, eu não vejo pessoas, eu não saio de casa. Então a gente proporciona muitos encontros gerais, de integração entre as pessoas, seja um happy hour, seja uma dinâmica, algo que é para descontração, para a gente sair do momento e falar de trabalho, com as mesmas pessoas ainda do trabalho, mas criar esse ambiente um pouco mais saudável, esse ambiente mais descontraído, que vai trazer um pouco mais de leveza para aquele dia, para aquela semana que foi puxada. Então a gente tem bastante isso dentro da nossa cultura, a gente preza por isso, para que os líderes estejam atentos e como área de pessoas, para que a gente também tenha ações de bem-estar.
E, assim, na sua visão, o que que as empresas, você acha que as empresas estão adotando medidas para melhorar a saúde mental do trabalhador? Assim, o que que você acha que está, principalmente por conta dessa mudança que teve muito grande ali durante a pandemia, no caso, né? As empresas migrando para o 100% remoto, muitas empresas eram totalmente presenciais, né? Passaram a ser híbridas, depois foram para o total remoto, né? E como que foi, né, essa questão, assim, se elas entenderam que isso exigiria mudanças também na questão da saúde mental, se elas priorizaram isso de alguma forma, eu queria que você contasse um pouco, assim, sobre a sua opinião. A demanda, ela veio forte, né? As empresas, elas precisaram realmente se adaptar a esse momento. Até porque as próprias pessoas que trabalham nas empresas, os líderes e tudo mais, eles sentiram esse impacto neles próprios. E no dia a dia a gente vê que as pessoas tiveram um aumento de crise de ansiedade, pessoas que nunca tiveram uma crise de ansiedade descobriram o que era uma crise de ansiedade durante a pandemia, né? Seja por uma perda, por não aguentar ficar dentro de casa, por estar sozinho, enfim, tiveram muitas questões. E aí hoje o ambiente de trabalho ele conta, inclusive com benefícios, né? Seja um benefício de terapia, seja um benefício de, olha, você tem academia para você frequentar, a gente faz uma vez por mês roda de conversa, a gente traz ali uma psicóloga para falar sobre ansiedade. Então tem os momentos em que a gente proporciona isso e as empresas elas entendem que isso é uma via de mão dupla. Então quando eu tenho um profissional que ele está saudável, que ele se sente bem naquele ambiente e que ele está bem de forma geral, ele com certeza vai trabalhar muito mais satisfeito e com isso ele vai produzir mais, ele vai gerar mais resultados para a empresa. Então eu dou a ele um ambiente saudável, com benefícios e coisas que vão fazer com que ele consiga se cuidar e cuidar da sua saúde mental e física, e ele me devolve isso em resultados. Então é uma troca e muitas empresas já estão adotando isso. As grandes empresas a gente vê falando muito mais disso. Você entra no LinkedIn, tem muitas empresas colocando, né, o que elas fazem, como que elas fazem e por quê. E claro que tem muitas outras empresas que são mais clássicas, principalmente indústrias e etc., que não chegaram a esse patamar ainda, mas que vão chegar. Porque o mercado não vai, o mercado vai cobrar isso. Os profissionais hoje, eles escolhem as empresas e eles olham para a empresa o que essa empresa oferece para mim? Como que ela cuida de mim? Como que ela é no meio social? Né? Então, os profissionais, eles estão sendo mais conscientes ao escolher um emprego. Eu quero ficar na empresa, eu não quero ficar 6 meses. Eu quero ficar 2, 3 anos aqui. E eu vou ficar bem ficando 2, 3 anos aqui? Então, tem essa escolha, né? Então, para a empresa, isso fortalece a marca empregadora, faz a retenção dos profissionais, atrai mais profissionais e traz mais profissionais que vão gerar muito mais resultado porque eles estão bem, eles estão saudáveis. Então, Bia, queria agradecer muito pelo papo, foi muito esclarecedor, a gente conseguiu trazer vários pontos aqui bem interessantes para o assunto, e a gente fica aberto aqui também, gente, para vocês mandarem aí as suas dúvidas e temas que vocês queiram que a gente aborde aqui também. Ai, Maria, eu que agradeço o espaço. Eu acho que é um tema muito importante para a gente divulgar, para a gente conversar mais sobre isso, convidar pessoas para olharem para essas questões, tanto delas mesmas, né, como que eu cuido de mim nesse novo normal, e das empresas, como que elas cuidam das pessoas que compõem o time delas, né? Então, muito obrigada. Alguma sugestão, pode fazer aqui no vídeo mesmo, nos comentários, a gente vai estar aberto aí a continuar essa conversa, né? E se você tem outro tema, outra ideia de conteúdo, pode mandar pra gente também, seja nos comentários, seja por direct, a gente está sempre aberto a novas sugestões. Valeu, gente, até a próxima!